Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Convivendo com as Diferenças, que tem como objetivo orientar familiares, amigos, conhecidos no tocante a como lidar, a como conduzir no dia a dia uma pessoa com deficiência. Convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. E nós estamos trabalhando o módulo 1, deficiência visual. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, porque assim outros poderão receber essas orientações. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações. E hoje nós vamos trabalhar os temas acuidade visual, contrastes e iluminação. Vamos ao texto. Acuidade visual. A acuidade visual é a capacidade visual de cada olho monocular ou ambos os olhos binocular, expressa em termos quantitativos. A avaliação da acuidade visual é obtida mediante o uso de tabelas para longe ou para perto, com correção AV, C/C ou sem correção, ótica AV, S/C, ou seja, com ou sem óculos. Vamos entender melhor essa questão da acuidade visual. Como é que a gente avalia a visão de alguém? Então, os oftalmologistas, ao longo do tempo, eles estabeleceram um parâmetro para que eles pudessem quantificar e reproduzir o quanto cada pessoa enxergava. E com isso, eles definiram um padrão. E esse padrão de visão, eles então chamam de acuidade visual. Então, nós vamos ver que é quanto o paciente consegue enxergar a uma determinada distância, né? E esse padrão, ele também se convencionou internacionalmente. Aí nós temos 20 por 20 ou 20/20, ou seja, que a pessoa enxerga 100%. Mas pode ser que no olho a pessoa enxergue 100% e no outro não, né? E nós vamos ver daqui a pouco a tabela de Snellen. Bom, justamente essa tabela, que é a tabela de Snellen, que é essa tabela que vocês estão vendo aqui ao lado, nós temos a letrinha E. E aí a gente vai descendo até ver quanto que cada pessoa consegue enxergar a uma distância mais ou menos de uns 6 metros. Bom, essa letrona aqui, esse E,
grandão, que tem 20 por 200, se a pessoa só consegue enxergar esse E, é porque a visão dela realmente está muito limitada. Entende? Mesmo que não seja 6 metros de distância, que seja menos, a visão está bem limitada. E uma outra coisa que às vezes você vai fazer um concurso, existe o teste de visão, né? O oftalmologista está ali para fazer aquele exame. Nós vimos lá no primeiro texto S/C, ou seja, sem correção. Estava assim, AV, está aparecendo novamente aí, AV, S/C. O que quer dizer isso? Acuidade visual sem correção, ou seja, sem grau nenhum. Agora esse outro aqui, AVC/C, acuidade visual com correção. Então, a pessoa necessita de algum tipo de grau, né? Bom, vamos dar aqui continuidade. E vamos ver também que a acuidade visual, ela é usada em muitas situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E aí nós temos os tipos, acuidade visual para distância. Como assim, Ana, uma acuidade visual para distância? Se você tem uma lousa, né, um quadro negro, o aluno está ali, ele olha para aquele quadro, para aquela lousa, e ele está com dificuldade de enxergar, é aquele aluno que normalmente prefere sentar-se ali bem à frente. Esse aluno, a acuidade visual dele não está legal. Tem que ver se que ele está precisando ali de algum grau. Então, isso aí é a distância. É uma outra coisa. O letreiro do ônibus, de longe a pessoa não está conseguindo enxergar. O número de um carro, a pessoa não está conseguindo enxergar, está com dificuldade. Isso aí se chama acuidade visual à distância. São muitos tipos, eu só vou falar alguns. A acuidade visual nas atividades recreativas. Então, a pessoa está ali praticando um esporte e, mesmo assim, ela está com dificuldade de enxergar nitidamente o companheiro ali do jogo. Ela está com dificuldade de enxergar, vamos supor, se for uma bola, a bola. Então, isso aí é uma acuidade visual com relação à atividade recreativa. A acuidade visual no tocante à proximidade. Ler, escrever, a dificuldade que a pessoa tem, não é? Separar os grãos, está catando feijão e tem dificuldade para separar o grão bom do grão ruim, né? E uma coisa também que nós observamos é que normalmente a criança, ela está com dificuldade, mas ela normalmente não fala que está enxergando pouco. O adulto sim. O que a criança faz? Normalmente ela aproxima mais, se for uma leitura, um celular, o que ela está precisando enxergar,
ela aproxima mais dos olhos, entende? Então, por isso que eu sempre falo, observe seu filho, observe sua filha, nos mínimos detalhes, que é para você ver se realmente aquela criança, ou até aquele adolescente mesmo, está com alguma dificuldade. Bom, a outra questão é a questão da percepção de cores. Às vezes a pessoa tem dificuldade e às vezes a pessoa é daltônica. Você tem um filho ou uma filha com daltonismo, desculpe, e você não sabe. Veja quantos detalhes a gente precisa observar. A cor é verde. Vamos ver se ele está vendo verde ou outra cor, está vendo azul, o cinza, porque o próprio daltonismo, ele também tem lá suas gradações. Então, tudo isso faz-se necessário a observação. A outra é a percepção de objetos, ou seja, forma, tamanho, também é um outro tipo, né? A percepção na questão da profundidade. Quando a pessoa que está com dificuldade, que ela vai verter, vai colocar desculpe, o líquido num copo, essa pessoa às vezes coloca por fora do copo, da caneca, e às vezes até a mãe chama atenção, ou o pai, fulano, presta atenção, você está colocando por fora do copo, às vezes ele não está enxergando direito, entende? Então, por isso ele está deixando cair, colocando por fora do copo. Uma outra questão também de profundidade, enfiar uma agulha. Se for um buracão, beleza, ótimo. Mas se for aquele buraquinho tradicional, pequenininho, há dificuldade, né? Eu apenas, como eu falei, eu citei alguns tipos de acuidade visual do nosso dia a dia. Agora nós vamos a um novo texto. No caso da baixa visão, a avaliação é realizada por meio de aspectos quantitativos e qualitativos. A medida quantitativa é realizada pelo oftalmologista, com o uso de testes ou tabelas de acuidade visual específicas que permitem a orientação oftalmológica para acuidades visuais mais baixas. Existem tabelas para avaliação da acuidade visual para longe e para perto, conforme a idade, as possibilidades e necessidades pessoais para prescrição da melhor correção possível. Então, a gente também tem vários tipos de tabelas. E se for a baixa visão, tem, além dessa, a SNEL, tem outras tabelas também para que o oftalmologista possa fazer a avaliação. Bom, eu gostaria agora que vocês, pais, prestassem atenção a uma situação para o filho ou para a filha que tenha ou baixa visão ou que realmente seja cega ou cego. Às vezes você leva o seu filho ou a sua filha a um cinema. Muito bem.
ou mesmo numa situação em que ele está, ou ela está num lugar e que estão passando um vídeo, um filme. Não basta só a pessoa com baixa visão, que tem muita dificuldade, ou a pessoa cega, só ouvir. Faz-se necessário uma pessoa ao lado dela. Por quê? Porque aí a pessoa que está ao lado vai descrevendo as imagens. Entende? Isso se chama autodescrição. Então, se você está acostumado a ir com seu filho, com sua filha, ao cinema e a pessoa é cega ou com baixa visão, comece a descrever as cenas. Não só ouvir. Né? Porque, de repente, a pessoa que é cega, ela já enxergou. Né? E, de repente, também a baixa visão, a pessoa já enxergou. Então, isso vai facilitar o entendimento daquilo que essa pessoa está ouvindo, entende? Vamos falar mais um pouco sobre a baixa visão ou visão subnormal. Eu vou me referir agora ao ambiente doméstico. Algumas dicas que eu vou dar para vocês, pais, no sentido de facilitar o seu filho, a sua filha, ou de repente até uma pessoa que você tem em casa com baixa visão, né? Nós precisamos trabalhar duas coisas que são muito importantes e que normalmente a gente não presta atenção, que são os contrastes e a questão da iluminação. Gente, quando eu for trabalhar as doenças oculares, eu vou trabalhar muito iluminação, contrastes, mas de acordo com a doença ocular, entende? Bom, vamos lá ao ambiente doméstico. Por exemplo, quando você tem um tapete muito colorido em casa, uma pessoa que tem baixa visão, essa pessoa ela vai fazer confusão, porque ela vai olhar e na visão dela, como é muito pouca, ela vai fazer confusão. Então, o ideal é que você que tem em casa uma pessoa com baixa visão, que tenha um tapete de uma cor só, ou então, como a gente chama, monocromático, ou seja, de uma única cor, para que também a pessoa com baixa visão não faça confusão em termos de nível, né? Vai haver também um desnível. Bom, essa é uma questão do tapete. É uma coisa, né? Nossa, nunca parei para pensar nisso, mas é importante. Uma outra questão é do corrimão. Veja bem, se você tem em casa um corrimão que precisa ter em casa corrimão para quem tem pessoa em casa com cegueira, com baixa visão, pessoa idosa, pessoa com algum tipo de dificuldade na locomoção, precisa ter corrimão. Então, se você tem um corrimão branco e a parede também é branca, uma cor assim bem suave, essa pessoa com baixa visão, ela vai fazer confusão. Qual é o ideal? O ideal é que você tenha ou um corrimão amarelo, ou um corrimão marrom. Aí sim, essa parede pode ser
um tom branco, um tom bem clarinho, que vai atenuar a confusão na visão. Bom, agora vamos para utensílios domésticos. Aí você tem uma mesa branca, aí em cima da mesa você tem uma jarra branca, uma caneca branca, para essa pessoa com baixa visão utilizar. Isso vai dificultar muito. Qual é o ideal? Se a sua mesa é branca, a jarra ou a caneca tem que ser colorida. Entende, gente? Tem sempre que haver esse contraste. É a mesma coisa se você vai colocar uma comida colorida ou uma comida escura, uma feijoada. O prato, ele precisa ser branco. Entende? Bom, a outra questão também é se a pessoa vai beber um líquido escuro, um café, um chocolate, um mate. A caneca, ela tem que ser uma caneca branca ou bem clarinha, porque para ver essa distinção, entende? Haver esse contraste. Mas aí nós temos caracteres, né? Como assim, Ana, caracteres? No telefone. Se você tem telefone convencional em casa, o ideal é que os números sejam bem grandes. O celular, temos também um celular especial para a pessoa cega com baixa visão. Se você tem também relógio de parede, um número também bem grande, né? Isso tudo, calculadora, isso tudo vai facilitar a pessoa que tenha baixa visão, né? Uma outra questão também, que nós vamos entrar agora, é a questão da iluminação. É importante? Importantíssima. Precisa haver um controle da iluminação. Porque tem pessoas que têm baixa visão e têm sensibilidade à luz. Então, tem que diminuir. E tem pessoas que têm baixa visão e que precisa de mais luz. Entende? Então, a gente tem sempre que saber se essa pessoa, se a luz está incomodando ou não. E se a luz estiver incomodando, essa sensibilidade muito intensa à luz, a pessoa também pode usar um boné, né? Que tem tipo aqui, né? Uma viseira. Ela pode usar um chapéu. Ela pode também usar, deixa eu me lembrar aqui, um tipo de lente filtrante, né? Porque aí vai, a lente filtrante, ela vai diminuir a intensidade da luz. Bom, também uma outra coisa, para quebrar um pouco a luz, cortina, persiana, tudo isso vai ajudar, né? E se for uma pessoa que tem, assim, dificuldade, que é justamente ao contrário, o ideal também é que ela tenha ali bem incidindo, vamos falar, vai fazer uma leitura, uma luminária. Bom, agora nós também temos no celular acessibilidade.
né? Vocês sabem, celular, computador, tablets, tudo isso tem lá aquelas ferramentas de acessibilidade. Então, aumento do tamanho da letra, a questão da soft de voz e por aí vai. Agora, tem pessoas que com a baixa visão a imagem fica distorcida ou embaçada, tem dificuldade. Então, qual é o ideal? Se a pessoa está no computador, o ideal é que ela tenha um CCTV, ou seja, é uma tela no monitor. Por quê? Porque essa tela vai ajudar a pessoa, às vezes não é só a questão do tamanho da letra, como eu já falei, é a imagem. Então, com essa tela colocando, vai haver a projeção de tudo que está ali na tela do computador, no monitor. E aí a pessoa vai, então, enxergar, né? Com a dificuldade, mas vai conseguir enxergar. E essa tela também é muito importante mesmo. Uma outra coisa também, mesmo que essa pessoa esteja lá na tela do computador, né, lá no monitor, o fundo. Às vezes ela vai precisar de um fundo branco e as letras bem pretas, sabe? Mas o computador tem recurso para isso, né? Tem ali colocar a cor, o fundo que a pessoa quiser, o tamanho da letra. Também a letra pode ser preta, como pode ser verde, como pode ser vermelha. É a cor que a pessoa com baixa visão consegue se adaptar. Normalmente é a preta, mas isso não quer dizer que seja uma regra. Não, tem as exceções, né? Agora, nós temos também outros recursos. A pessoa que precisa usar lupas. Tem as lupas manuais, certo? Mas, às vezes, essa lupa manual não é o suficiente. Então, a pessoa precisa de uma lupa eletrônica, né? Essa lupa eletrônica. Justamente porque a lupa eletrônica, ou no celular, ou no aparelhinho mesmo que já vem da lupa, ou essa projeção na tela do computador, né? Isso tudo vai ajudar a pessoa com baixa visão. A lupa eletrônica normalmente é mais usada, né, para pessoa que tem aquela dificuldade maior, né? Vamos dizer assim, uma dificuldade mais acentuada. Bom, hoje, meus amigos, nós então vamos parar por aqui, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like e não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Um forte abraço.